A gente já fez a leitura no momento devocional e eu quero ler só alguns versículos. Nós vamos lidar com o capítulo inteiro, mas eu quero ler só alguns poucos versículos, que são a partir do versículo 36, que diz o seguinte: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Coloque sua Bíblia no assento e nós vamos orar mais uma vez. Senhor, ao considerarmos sua palavra nessa noite, que essa convicção apresentada no Monte Carmelo a este povo possa reacender a chama da nossa fé, da nossa esperança. Que essa mesma convicção que Israel gritava a plenos pulmões após esse embate entre os deuses, mostrando quem é Deus de verdade, que essa convicção nos invada, que ela assuma o controle da nossa vida e que saíamos daqui nessa noite tendo a convicção, a certeza de que só o Senhor é Deus. Fala conosco, Pai, nós te pedimos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Por gentileza, tome seu assento. De alguma forma, você já se sentiu desafiado? Por exemplo, hoje, nos dias atuais, é muito complicado a gente tentar manter a saúde da nossa fé. Seja vendo vídeos na internet, seja conversando com amigos no trabalho, seja até compartilhando de dúvidas, de curiosidades, de incertezas, às vezes até da nossa esperança, com irmãos dentro da igreja. Isso acontece exatamente pelo fato de que, há pouco tempo atrás, não faz muito tempo, brotou-se uma ideia na humanidade de que Deus está morto. Os povos antigos nunca imaginaram uma coisa dessa. Todos eles tinham seus próprios deuses, a quem recorrer. Todos eles acreditavam em algo transcendente, mas da modernidade para cá, nós começamos a pensar, a conceber uma ideia de que Deus está morto. E o que significa isso? Significa que não tem nada além desse plano físico. Não tem nada que transcende a gente, não tem nada acima da gente. E isso é um grande problema. É um grande problema porque, se isso for verdade, quem é que regrará a humanidade? Qual serão as nossas medidas? Ou como nós viveremos? Mediante a quem? Nos espelhando em quem ou no quê? E é interessante que hoje em dia, se você abrir aí sua rede social, você vai ver um monte de gente falando um monte de besteira. Gente falando de Deus sem conhecer Deus. Gente falando da palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Gente falando da gente, crente, sem conhecer a gente. Gente falando muito, sem saber o que está dizendo de verdade. Só que às vezes a gente olha e pensa, olha, se ele está falando, ele deve ter razão no que está dizendo. E é interessante porque, se você pegar pessoas que foram até da igreja e que falam ferozmente contra a igreja, você nunca vai ver ele falando, por exemplo, com uma outra religião. Uma religião que não tem o mesmo princípio de fé, não tem o mesmo símbolo da fé, mas que basicamente vive do mesmo modo operante, que é fé. Que é, você não pode ter uma certeza de alguma coisa, não é concreto, mas você deposita sua confiança nisso. Pois bem, se você pegar um monte de gente, por exemplo, que saiu da igreja evangélica, eles vão falar muito sobre a igreja e falar muito mal sobre a igreja. Mas veja se eles falam mal, por exemplo, de uma outra religião
que é antagônica à nossa, o princípio de fé é diferente, mas que o modus operandi é igual. Por exemplo, religião de matriz africana. Ué, se a gente está aqui, se a gente acredita em algo transcendente, algo sobrenatural, e a gente está enganado, eles também estão. Mas por que não falam? Não falam porque não querem ficar mal com aqueles que eles buscam likes, buscam comentários, engajamento. Mas se a gente parar para pensar certinho, se nós estamos errados, todos os outros também estão. Mas não falam, só atacam o povo de Deus. Só que a gente pode pensar que isso é algo novo, que isso começou agora. Mas não. Nós vemos que o povo de Deus é atacado o tempo todo nas Escrituras, para que eles possam abandonar a sua fé. Porque abandonando a sua fé, eles ficariam distantes do Senhor e o Senhor não agiria em favor deles. E isso vai acontecer com Israel o tempo todo. Mas no caso que chegamos aqui, isso já estava enraizado no povo de Deus. Lembre-se que Acabe casou-se com Jezabel, filha de Et-Baal, um sacerdote de Baal. E ela, influenciando seu marido, fez com que ele institucionalizasse a religião a Baal em Israel. E era primordial na lei de Israel que eles não tivessem outro Deus. A lei do Senhor era clara: não terás outro Deus diante de mim. Mas Israel vai quebrando essa ordenança, vai quebrando o tempo todo, e vai maculando a sua história. Isso é um grande problema, porque aquilo que eles começam então a viver é exatamente o resultado das suas escolhas, é o resultado das suas atitudes. Eles abandonaram o Senhor, e como resultado, o Senhor os abandonou. Nesse caso aqui, tem uma chuva, ou na verdade, uma seca, que está arrebentando com aquela nação. E essa seca agora está fazendo com que eles entrem em desespero. E por conta desse desespero, o povo do Senhor está sofrendo exatamente pelo fato de ter abandonado o seu Deus. Eles estão na terra prometida, mas vivendo distante da promessa do Senhor. E olha só que coisa interessante e intrigante. No versículo 1 desse capítulo que nós lemos, o Senhor vai chegar para Elias e vai dizer: Elias, você agora vai até Acabe, se apresenta a ele, porque eu vou mandar chuva sobre a terra. Na verdade, o Senhor, misericordioso, amoroso e bondoso, vendo o sofrimento do seu povo, decidiu abençoar aqueles que não mereciam. Mas Ele não faz isso pelo merecimento do povo, e sim pela sua misericórdia, e sim pela sua fidelidade na sua palavra. Então Ele diz: Elias, vai até Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. E essa ida de Elias é interessantíssima, porque naquele momento, lembre-se que o Senhor tinha mandado anteriormente Elias fugir de Acabe, e agora está mandando ele ir de encontro. E vai ter uma situação interessante com um servo do Senhor chamado Obadias, que a gente descobre que guardou os 100 profetas do Senhor, escondeu, porque Jezabel mandou matar todo mundo. E ele foi, escondeu 100 profetas, 50 de uma vez, depois mais 50, numa caverna. E esse profeta se encontra com Elias, e ele diz: olha, fala lá para Acabe, que eu vou encontrar com ele hoje. Obadias fala assim: não faz isso comigo não, meu. Se você falar que vai encontrar com ele, eu voltar lá para Acabe e falar assim: ó, Elias falou que vai te encontrar em tal lugar, e o Senhor te levar para outro lugar, Acabe vai me matar. Faz isso comigo não. E Elias vira e fala assim: não, pode ter certeza de que eu vou estar nesse lugar. Então Elias se encontra com Acabe. Ao encontrar-se com Acabe, então Acabe vira para Elias e fala assim: eis aí o perturbador de Israel. Como se Elias fosse o problema. Como se o homem de Deus, que falava as verdades do santo, fosse o problema. Aí ele vira e fala assim: eu sou o perturbador de Israel? Veja comigo o versículo 18. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalaíns. Vocês têm perturbado Israel.
Porque vocês levaram o povo a pecar. Vocês têm perturbado Israel. Porque a liderança de vocês fez com que o povo abandonasse o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei. Vocês têm levado a nação a sofrer o que sofre. Aí é interessante. Elias vira e fala o seguinte: vamos resolver de uma vez por todas. Pega os profetas de Jezabel, ou os profetas que comem na mesa de Jezabel. Isso era uma demonstração de comunhão e talvez de que o governo sustentasse esses profetas. No total, entre os profetas de Baal e de Azera, são 850 profetas. E Elias diz: leva lá para o Monte Carmelo, um lugar que era considerado um lugar santo para o culto a Baal, chamado ali de Cabeça Santa, um local onde ficava próximo da região da Fenícia. Então, veja só o que um homem de Deus com autoridade, seriedade é capaz de fazer. Ele diz o seguinte para Acabe: pega o seu Deus e vamos então realizar uma batalha entre os deuses. Vai ser na sua casa, no seu território, no lugar onde ele se acha Senhor, no lugar onde ele acha que manda, para mostrar que não tem um lugar sequer nessa terra que o Senhor não comande sobre nós. Você vai pegar 850 profetas. Elias sabe que tem 100 profetas guardados do Senhor, mas ele não pede reforço, ele não pede ajuda. Ele diz: eu vou sozinho. Porque esse Deus que eu sirvo não se importa com números também. A nossa convicção é: eu e o Senhor juntos sempre seremos maioria. Eu e o Senhor juntos sempre seremos maioria. Então ele diz: pega lá os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera e vamos levar para o Monte Carmelo. E aí, olha que interessante. Elias vira para o povo de Israel, o povo de Deus, e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, ou se é Baal, seguiu. Porém o povo não respondeu absolutamente nada. Olha que implicação importante. Elias diz: se Baal é Deus de verdade, então siga Baal. Se Deus, Yahvé, é Deus de verdade, então siga ao Senhor. Mostrando que essa decisão, ela tem implicações, ela tem consequências. Então, a veracidade de um Deus verdadeiro vai mexer com toda a nossa vida, assim como mexe no dia de hoje. Se o Senhor que nós servimos é verdadeiro e nós estamos certos, então nós temos que assumir tudo aquilo que se vem com o comprometimento com Ele, com a fé nele. Se Ele não é, então o que fazemos aqui? Então o que fazemos nos reunindo? Jesus não é um homem com bons conselhos para dar para a gente, não. E nem essa verdade que assenta no nosso coração, ela é uma coisa muito simples, supérflua. Ah, Deus é Deus. Ah, bacana. Que tal ver um filme hoje? Será que o Santos está jogando para a gente ver o Neymar? Não é isso. Se isso é verdadeiro, se esse Deus é verdadeiro, implica então na nossa decisão de segui-lo. E segui-lo não é uma coisa simples, porque Ele mesmo vai nos dizer: aquele que quiser vir após mim, que tome a sua cruz, e então me siga. A nossa vida tem sentido no que fazemos, porque nós sabemos que o Senhor que servimos é um Deus vivo e anda em meio ao seu povo. Olha que interessante. Ele diz para o povo: vocês estão nem lá nem cá. Vocês estão querendo servir a Baal e servir a Yahvé. E aí você pode parar e pensar assim: nossa, mas o que tem de tão interessante em servir a Baal? Para a gente hoje, parece não ser interessante, literalmente, servir a Baal. Mas a gente pode notar que talvez a gente tenha servido outros tipos de Baal. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, servir a Baal era interessante ou convidativo
pelo fato de ser uma religião apoiada pela autoridade nacional. Então, se você quisesse ter relevância na nação, você deveria seguir a religião que a autoridade está mandando. Então Jezabel está dizendo, olha, se vocês servirem a Baal ou servirem a Zera, as chances para vocês serão maiores. As portas vão se abrir. Vocês terão cargos importantes. Vocês farão coisas relevantes. Muito parecido com o dia de hoje. Se você deixar de servir ao Senhor plenamente, concretamente, totalmente, quem sabe você não pode fazer uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Talvez não seja diretamente o Baal, mas talvez seja o dinheiro, a fama, relacionamentos. E aí a gente vai invertendo. A gente vai esquecendo que a nossa lealdade primária não é a homens, é ao Senhor. E aí, a gente imagina então que só esse é o fator que era convidativo à religião de Baal? Não. Também tinha a questão da tradição. Lembre-se que quando o povo sai do Egito, a ordenança é: não se misturem com os outros povos. E exatamente não era para se misturar, porque já existiam essas religiões que queriam corrompê-los. A gente vê isso acontecendo muito, principalmente os Baalaíns, no livro de Juízes. É aquela famosa fala da ancestralidade. Essa religião não começou agora, já faz muito tempo que tem. Faz muito tempo que existe. A gente não é marinheiro de primeira viagem, não. A gente sabe o que está fazendo. Terceira coisa, e essa é a que pega mais: servir a Baal era conveniente. Servir a Baal era conveniente pelo exato motivo de Baal ser considerado o deus da fertilidade, o deus da tempestade. Significa que se vem raios do céu, é Baal que está mandando. Vem chuva para adubar a terra, ou para regar a terra, é Baal que está mandando. Nasceu uma criança, foi Baal que ajudou. Brotou verduras, brotou grãos, brotou fruta, foi Baal quem fez. Então, essa religião de Baal, perceba a sutileza, é a religião que te dava tudo o que você queria. Você não tinha que abrir mão de nada, absolutamente nada. Se vinha grãos, se vinha legumes, vinho, era porque Baal tinha concedido. Se tinha chuva, fogo, era porque Baal que estava fazendo. E tem mais. Não importava se seu casamento tivesse mal, ruim. Você não precisava aprender a conviver um com o outro como uma só carne. Não. Porque chegou no momento que você lá brigou com a sua mulher, ou você brigou com o seu marido, e aquilo está te deixando chateado, e você precisa saciar a sua carne, é só ir lá num culto de Baal. Porque lá tinha alto nível de sexualidade. Sempre teria uma prostituta ou um homem lá, para você se satisfazer. Então era conveniente servir a Baal. Agora imagina nessa situação, onde o povo tem a autoridade política, a autoridade nacional, a conveniência, e ainda mais o fato da tradição. Seria fácil abrir mão de servir a ele? É por isso que o povo aqui não fala nada, fica quieto. E por que eles ficam quietos? Porque agora o povo está esperando algum sinal, algum tipo de sinal. Eles não conseguem acreditar, mesmo que Elias seja levantado por Deus e traga a palavra do Senhor a eles. Mesmo que esse homem, por nome de Eliarro, que significa meu Deus é Yahvé, se levanta num tempo de apostasia para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Mesmo que ele pregue, que ele fale, o povo não consegue acreditar. Então Elias entende: vocês querem ver, vocês querem uma prova de quem é o Deus verdadeiro. Pois bem, então ele chega para o povo e diz: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e eu não vou colocar fogo. Por que eles não poderiam colocar fogo? Exatamente porque Elias estava desafiando Baal no terreno dele.
Baal era retratado como o deus do fogo. As imagens que se tinham dele eram com raios nas mãos. Então, Elias vai no território de Baal para desafiar a Baal naquilo que ele diz que é poderoso. Para mostrar quem é Deus de verdade. Então ele diz, vocês vão invocar o nome do seu Deus. E aqui a gente já aprendeu na série de Jonas que Elohim pode significar várias coisas. Como pode significar Deus com D maiúsculo, Deus com D minúsculo ou deuses. E é exatamente o que aparece aqui. No texto hebraico a gente consegue ver a diferença de Deus. Aqui ele diz, vocês vão invocar o seu Deus. Vocês vão orar para ele. Mas eu vou invocar a Yahvé. Eu vou invocar a Adonai. Eu vou invocar o nome que o Senhor revelou ao povo dele. Eu sei a quem sirvo. Eu sei em quem tenho crido. E aí ele faz o desafio. O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Essa mudança seria incrível para aquela nação. Porque naquele momento todo o povo olha esse desafio e fala assim, boa essa palavra. Basicamente, eu não sei porque se eu acredito se Deus existe ou não. Coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas acontecem com pessoas ruins. Qual é a diferença de servir esse Deus ou não servi-lo? A diferença está exatamente naquilo que Ele nos promete e no seu socorro bem presente no momento da angústia. Então ele vai lá, fala para os profetas de Baal, escolhe aí entre vocês. Escolhe aí qual que vocês querem aí, o bezerro, e vai lá e faz a sua parte. E eles vão lá, então eles cortam o bezerro, e eles começam de manhã. O texto é bem enfático em dizer que eles começaram pela manhã. E eles começam a clamar e a gritar, e a pedir que Baal intervenha, que Baal os ouça. E imagina isso, 850 vozes clamando. A gente aqui, um pouco menos do que essa quantidade. Quando todo mundo decide cantar, já não dá um arrepio? Imagina 850 pessoas clamando, gritando, pedindo, enquanto Elias está lá só olhando. E eles começam a gritar, Baal nos atenda, Baal mande fogo do céu, no território deles, naquilo que o Deus deles diz que é poderoso, no local que era santo para eles, onde tinha o culto a Baal. E eles clamam, eles gritam, eles pedem e nada acontece. E eles vão gritando e passam a manhã inteira gritando e nada acontece. Então eles decidem se cortar para mostrar a devoção a Baal. Talvez ele vendo eu sangrar, ele vai me atender. E aí eles começam a se cortar e pedir, Baal, intervenha, e Baal nada faz. Isso é claro para a gente. Por que Baal não faz nada? Baal não faz nada porque os deuses deles têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm mão, mas não apalpam. Porque Baal não é Deus de verdade. Então Elias olha para eles e fala assim, eu acho que vocês estão gritando baixo demais. Grita mais alto. Fala mais alto. Talvez ele tenha ido no banheiro e não está ouvindo vocês. Ou talvez ele esteja tirando uma sonequinha. Fala mais alto. Mais alto, que aí vocês acordam ele. Somente um homem que tem a convicção que o seu Deus não dorme, nem toscaneja, é que pode falar dessa maneira. Diz, olha, vai tentando. E eles começam a intensificar cada vez mais. Aí ele chega e fala assim, meio-dia, já tentaram bastante, está na minha vez. Chegou meio-dia então. Elias vai preparar o local para que o Senhor se manifeste. Isso eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Antes de Elias fazer qualquer coisa, diz o texto da palavra do Senhor que os profetas de Baal ficaram sem resposta e nem atenção alguma, porque não houve nenhuma voz que falasse algo. E Elias, vendo aquela situação, Elias sabe que a sua nação está quebrada, sua nação está entregue à idolatria, sua nação não acredita mais, não confia no Senhor. E por conta disso então, Elias tem que fazer uma coisa que nós nos reunimos semana após semana para fazer. Elias vai reconstruir
vai reparar o altar do Senhor. Diz o texto que ele pega 12 pedras. E essas pedras simbolizam as tribos de Israel. Talvez Elias comece colocando, olha, tribo de Judá, o que você se tornou, hein? Mas hoje você volta a servir ao Deus de Israel. Vai colocando uma após outra. Vai colocando até reparar o altar totalmente. Até que as 12 tribos ali representadas, então, reconheçam que tem um Deus de verdade, que ainda está no comando de tudo. Ele repara o altar de adoração de Israel. O altar que estava quebrado. Provavelmente quebrado pelos profetas de Baal, a mando de Jezabel. Era comum isso acontecer. Quando um outro Deus entrasse em vigor na nação, ou a autoridade nacional falasse que, olha, a partir de hoje nós servimos a tal Deus. Então, vinha-se e quebrava-se o altar do outro Deus totalmente, para que não houvesse mais adoração. E aí então, Elias vai reparar o altar do Senhor. Antes de fazer qualquer coisa, ele vai reparar o altar de adoração. Antes de pedir o favor do Senhor, antes que o Senhor se manifeste, ele vai reparar o altar de adoração. Coisa que a gente faz semana após semana. Nossos encontros aqui não são momentos, vim por vir. Vim aqui só para ser mais um número. Todos os encontros, quando a igreja se reúne, é para que a gente ajude um ao outro a reparar o seu altar de adoração. Reparar o altar de adoração. Porque volta e meia a gente é tentado. E volta e meia a gente cede. Seja para outros tipos de Baal, como eu disse aqui. Dinheiro, fama, prestígio, poder. Volta e meia a gente cede. E volta e meia a gente se encontra como igreja para reparar o altar de adoração. E aí ele repara o altar. Aí diz o texto que ele faz aquilo que ele tinha dito para todo mundo fazer. Ele corta o bezerro e coloca lá. Só que antes dele orar e pedir alguma coisa ao Senhor, ele fala o seguinte, pega lá um pouco de água. O pessoal olha para ele e fala assim, ué, por que ele está fazendo isso? Você está maluco? Você já tentou colocar fogo em algo molhado? Faz o teste. Molha o papel, deixa o papel encharcado e taca fogo. Ele seco, pega fogo, que é uma beleza. Agora faz molhado. Elias pega e fala o seguinte, olha, nós vamos começar mostrando a nossa devoção a Ele. E por que mostrando devoção a Ele? Lembre-se que é um período de seca. Não tem chuva sobre a terra. Água é escassa. Água era de extrema valia naquele momento. Ele diz, vocês querem que eu mostre que este Deus que nós servimos é o Deus de verdade? Então eu preciso que vocês demonstrem dando aquilo que é valioso. Traz água aqui. E aqui ele começa a demonstrar a soberania do Senhor. Mais uma vez, tenta botar fogo em algo molhado. Então ele joga água uma vez. Eu falo assim, não tá bom não, joga mais uma. Joga outra vez. Não tá bom não, joga mais uma. E joga a terceira vez. Até que ele fez meio que um córrego em volta do altar. E aquele córrego ficou cheio de água. Os profetas de Baal olharam aqui e falaram assim, esse cara é maluco. Nós ficamos o dia todo clamando para Baal. Nesse sol, não veio uma faísquinha. Meio-dia, como que ele vai orar e pedir a esse Deus? Com o altar todo encharcado. Mas diz então, que Elias oferece uma oferta de manjares ao Senhor. E após oferecer essa oferta de manjares, ele levanta a sua voz e diz, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Lembre-se de uma coisa, o fogo que desceria do céu era a demonstração de veracidade divina, era a demonstração que esse era Deus de verdade. Elias não precisa se cortar. Elias não precisa passar horas. Ele só diz, Senhor, responde-me.
para que o povo conheça que tu és Senhor. E que o Senhor fez o seu coração voltar atrás. O Senhor está chateado com esse povo, porque esse povo te abandonou. O Senhor está triste com esse povo, porque eles abriram mão do Senhor. Mas o Senhor não abre mão deles. Mostra para esse povo que o Senhor é um Deus amoroso e misericordioso, que espera o seu povo voltar ao Senhor. Então, de repente, Elias termina de falar. E vem fogo do céu. E o fogo é derramado. E diz que ele consumiu tudo que tinha. Consumiu o bezerro, consumiu a água, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu até o pó que sobrou. E lambeu toda a água que tinha ali ao redor. Mostrando quem é Deus de verdade. Quem é que tem domínio sobre tudo. Quem é poderoso sobre qualquer circunstância. Quem tem poder para fazer abundantemente mais daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos. Quem olha pelos seus filhos, quem zela pelos seus, quem criou a terra, quem formou montanhas, quem criou os mares, quem colocou o nome nas estrelas, este é que é Deus. Diz então que o texto que o fogo caiu e ficou comprovado, esse é que é Deus. Então o povo, depois de experimentar essa prova viva, o povo vira e começa a conclamar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Isso é fantástico, irmãos. Porque um povo estava dividido. Mais uma vez, confuso. Será que não é melhor servir a Baal pelas conveniências? Será que não é melhor seguir a Baal porque está todo mundo seguindo? Será que não é melhor abrir mão desse Deus de Yahvé que exige tanto da gente? Mas aqui fica claro que nós não fomos chamados para abrir mão da verdade por causa de pequenas mentiras. Se Deus é verdadeiro, se Ele existe, isso implica em muita coisa. E nós, o povo de Deus, se acreditamos nisso, nós devemos então viver condizentes com o que Ele manda que a gente viva. Porque se Deus existe, meus irmãos, se Ele verdadeiramente é Deus, e se Ele ainda tem poder e age, o que são os nossos problemas quando a gente derrama nos pés dele? Nosso papel é fazer como Elias, é orar e pedir: Senhor, nessa situação que vivo, mostra a sua glória, mostre que o Senhor continua sendo Deus de verdade. Para a gente, o povo de Deus, também teve uma cena muito parecida. Uma cena onde houve incineração, onde fogo do céu desceu e consumiu um cordeiro. Não foi do jeito que a gente imaginava. Mas anos depois de Elias, vem alguém com o nome de a salvação vem de Yahvé, ou Yahvé é a salvação. Esse profeta também caminha no meio de um povo intransigente, um povo difícil, um povo complicado, um povo que variava o Deus que servia. Às vezes Mamon, às vezes o Senhor, às vezes até mesmo Herodes. Um povo que andava balançado em quem verdadeiramente deveria seguir. E ele prega as mesmas coisas que Elias pregava. Arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. O interessante é que também desafiam ele. Desafiam para mostrar se ele era verdadeiramente aquilo que ele dizia ser. Porque no seu trajeto de vergonha, no seu momento de fragilidade,
E no momento que ele está cumprindo a palavra que lhe for ordenada, a dúvida que vinha era: se tu és filho de Deus, então desça daí. Se tu és verdadeiramente o Messias, então se livre desse castigo. Se você é aquele que você diz quem você diz ser, então por que você está padecendo o que padece? Pois é, desafiado ele foi, mas ele não saiu vencido desse desafio. Porque eles desafiavam ele se ele poderia prosseguir no castigo, mas tinha uma palavra do Deus misericordioso que tinha prometido que da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse Deus que nós servimos, o Deus que cuida da gente, mostrou que é o Deus de verdade. Olhos humanos puderam ver também, registraram a sua história nas sagradas letras. As pessoas falaram dele e falam até hoje. E de vez em quando, a gente vê o agir dele aqui e lá. Mas tem uma coisa que a gente pode ter ainda mais convicção e certeza. Ele é aquele que cumpre a sua palavra. E ele nos deixou uma promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Significa então que nessa noite, nesse encontro dos santos de Deus que estão reparando o seu altar, ele caminha no meio da sua igreja. Ele caminha lado a lado da sua igreja. Ele recebe a incineração do pecado. Ele, como um cordeiro entregue para o perdão de muitos, foi totalmente lambido. É interessante porque no seu sacrifício ele talvez não tenha sido totalmente despedaçado, mas se a gente olhar, foi despedaçado. Foi açoitado, maltratado e envergonhado. Até água ao redor dele tinha. Não porque jogaram, mas porque saiu do seu corpo quando foi transpassado. Mas esse era o sacrifício perfeito. Esse era aquilo que verdadeiramente importava, que tinha o real valor. E ele foi entregue em favor de muitos. E esses muitos, hoje, inclui você também. Gente que sabe que ele é Deus de verdade, que este Jesus que é Deus. Sabe o que é mais interessante, irmãos? O que é mais interessante para nós é que um dia isso vai importar muito. Hoje já importa. Nós ouvimos o testemunho aqui. Nosso querido irmão que ficou anos trabalhando no meio secular e que hoje pode dizer: eu sou servo do Senhor Jesus. Como a sua vida foi transformada. E sim, isso aqui importa muito, mas vai chegar um dia que vai importar e não vai ter mais solução. E nesse dia, a prova de quem é Deus de verdade também virá com fogo do céu. Porque Apocalipse capítulo 16 diz que esse dia vai ter muitos relâmpagos, muitos raios. Mas nesse dia, quando esse dia chegar, aqueles que passaram a sua vida dizendo: este é que é Deus de verdade, entrarão em descanso, entrarão no gozo do seu Senhor. Mas aqueles que disseram: não, esse não é Deus de verdade, então eles entrarão em desespero total, em aflição. Um lugar que tem choro e ranger de dentes. Aqui fica sempre então a nossa pergunta: quem nós decidimos ser? Aqueles que desacreditam ou aqueles que, como uma voz profética nessa cidade, se levantam e dizem: esse é que é Deus de verdade. Esse é que é Deus de verdade. E a gente, o povo de Deus, quando chegar esse grande dia, e a gente se reúne para pedir que esse dia venha, e que venha rápido. A gente está aqui declarando: Senhor, nós acreditamos no Senhor. O Senhor é um Deus de verdade. E se isso então é verdadeiro, muita coisa implica. Principalmente como a gente vive.
Principalmente como a gente deposita a nossa fé nele, a nossa confiança. Principalmente o que a gente faz nos nossos dias. Como que a gente se reúne aqui. E o que a gente faz quando está reunido aqui. Você sabe que você tem uma coisinha que mostra todo o culto que esse é Deus de verdade. Sabe quando foi? Imagine que os discípulos viram ele ressuscitado, viram, tocaram, e agora tinham convicção. Mas eles estão esperando alguma coisa que venha do céu, assim como o fogo veio do céu, e que dê a eles autoridade para que eles possam se espalhar pelo mundo. E eles estão aguardando em Jerusalém, aguardando em oração, esperando com grande expectativa aquilo que o Senhor fará por eles. E diz então o texto, que estando em oração, reunidos, orando, como nós estamos aqui nessa noite, de repente, entrou um som naquele ambiente, como um vento forte e veemente, e encheu a todos naquele lugar, mostrando que Ele é Deus de verdade. Línguas foram repartidas como de fogo, e eles saíram daquele lugar proclamando: Jesus é Deus de verdade. Então isso implica muito e muito na nossa vida. Isso implica muito na nossa vida. Porque o povo de Deus tem a convicção de que aquele que foi posto com o seu nome acima de todo nome é aquele que nós adoramos constantemente aqui, semanalmente, ou até 2 vezes na semana. De que o seu lugar ocupado é um lugar que lhe é merecido. Mas mais do que isso, Ele está lá, mas ainda Ele intercede pelo seu povo. Ele ouve o clamor do seu povo e Ele está sempre pronto para mostrar que Ele é Deus de verdade. Paulo vai dizer então para a gente algo que a gente tem que ter no nosso coração e em nossa mente. E que a gente não pode esquecer jamais disso. Um cântico de vitória do povo de Deus. Paulo diz o seguinte: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou o perigo, ou a fome, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vitoriosos por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Ele em nosso meio, engrandecido seja Ele em nosso meio. Louvado seja o Senhor Jesus em nosso meio. Importa saber que Ele é Deus de verdade? Importa muito. Porque o que vivemos aqui não pode ser comparado com o que está por vir. Não pode ser comparado com o que está por vir. Nós, então, vivemos a nossa vida com a certeza de que é esse que nós servimos. Esse é Deus de verdade. Chegará o dia, irmãos. Chegará o dia, como Paulo também vai dizer a uma outra igreja,
que num breve momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então perguntarão: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca, jamais é vão. Saber que esse Deus existe, que Ele é Deus de verdade, importa? Importa muito. Porque isso nos faz, então, viver ou conduzir a nossa história. Saber que Ele vive, que Ele está à direita de Deus e que intercede pelo seu povo. É reconfortante, não é? Mas mais do que isso, Ele ainda disse, Ele prometeu, e eu sei que Ele cumpre, porque Ele sempre cumpre o que promete, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Dias maus chegam, podem chegar, assim como dificuldades, mas o povo de Deus é o único povo que tem uma esperança enraizada no seu coração. Sabe qual é? O choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria sempre vem pela manhã. Esse é que é Deus de verdade. Isso é que é um Deus verdadeiro, digno para ser seguido e servido. Alguém que se importa com seu povo. Alguém que tem poder para fazer. E alguém que decide por misericórdia e graça fazer. Não porque a gente merece, mas porque a gente padece. Mas é a misericórdia dele. Mesmo a um povo que o abandonou, ele jamais abandona o seu povo. Esse é que é Deus. Esse é que é um Deus que deve ser servido, adorado, glorificado no meio da sua igreja. Um Deus verdadeiro, que zela por nós. Um Deus que triunfou na nossa guerra, na nossa batalha, no nosso problema. E se Ele venceu aquilo que para a gente era impossível de vencer, mostrando que Ele era Deus de verdade, então, que pode parar a igreja do Senhor? Mais uma vez, que diremos nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe.